Pessoal, muito boa noite a todos. Todos nós que estamos aqui presentes no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhas do Senhor, a vocês que estão nos acompanhando aí de casa, do local onde vocês se encontrem, através do Facebook, através do YouTube, nosso boa noite também. Antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer aquele momento de tranquilização interior, aquele momento em que o foco do pensamento situa-se no agora, naquilo que estamos a fazer aqui, objetivando esquecer de tudo aquilo que nós fizemos, planejamos ao longo do dia, focando a nossa vontade no agora. Pois que estamos prestes a mais uma vez saborear o banquete espiritual que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Nutre a nossa alma, revigora o nosso ser, nos dando as condições necessárias para suportarmos os desafios da vida, crescermos com eles e assim avançando, passo a passo, rumo à perfeição espiritual. Esse momento é um momento de investimento. Investimos agora em espiritualidade. Estamos a semear as boas sementes que, se bem cultivadas, sob o calor da nossa força de vontade, da nossa esperança, irão frutificar no futuro, dando-nos a paz, a alegria, a felicidade que tanto almejamos. Que assim seja. Pessoal, Obreiros da Vida Eterna, capítulo de número 16. Os 3 últimos capítulos, nós acompanhamos o desencarne de Dimas. Vimos como que o desencarne aconteceu, vimos como sucedeu o velório e vimos na semana anterior como foi o enterro de Dimas, do corpo físico de Dimas. Conforme é do conhecimento de todos, essa obra trata do acompanhamento de 5 processos de desencarne, de indivíduos que estavam aqui na Terra e que foram indivíduos dedicados à causa do bem. O primeiro já foi Dimas. O segundo agora, Fábio, capítulo 16, e o título é Exemplo Cristão. André Luiz começa nos informando que daquele grupinho do qual ele fazia parte, Jerônimo, que era o mais evoluído, ele, André Luiz, Hipólito e Luciana, desse grupinho de 4 que estavam nesse processo de auxílio aos desencarnantes, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória de Fabiano, localizada no plano espiritual. E fazendo o que lá? Eles estavam em processo de auxílio a Dimas, recém-desencarnado. Já Jerônimo e André Luiz iriam acompanhar o desencarne de Fábio. E a coisa sucedeu-se dessa forma porque Jerônimo avisou a André Luiz que o desencarne não seria nada complexo, seria bem mais fácil, porque a situação espiritual de Fábio era excelente. Conforme Jerônimo fala aqui, ele está em ótima forma, está em ótimas condições. Preparou-se, como também preparou os familiares, a esposa e os 2 filhos ainda pequenos, acerca das condições espirituais, dos valores espirituais e também do próprio desencarne. Daqui a pouco nós vamos ver que espírito é esse Fábio, né? Que grau evolutivo que ele alcançou estando aqui na Terra, depois de uma vida de dificuldades e sofrimentos. Já o estado de Dimas, recém-desencarnado, era de total abatimento. E olha que Dimas era um sujeito que, quando encarnado aqui, era dedicado ao amparo ao sofredor,
aquele indivíduo que utilizava a mediunidade para ajudar muitos e ajudou milhares de pessoas. Tanto que fez jus ao amparo no momento do seu desencarne. Porém, após o desencarne, lá no plano espiritual, o estado dele era de abatimento. E por quê? Apesar da fé que o aquecia por dentro, ele estava com profundas saudades do lar, da esposa, dos filhos. Como vimos na semana passada e na semana retrasada, Dimas foi excelente, porém pecou num ponto. Ele não investiu em espiritualidade dentro do ambiente doméstico, preparando os indivíduos da sua casa, sua esposa e seus 2 filhos, para as coisas do espírito e para o seu próprio desencarne. Ele não fez isso. Daí o sofrimento dele. E olha só que interessante, olha só o que ele manifestava. Ele alternava momentos de otimismo, de alegria, de satisfação, com momentos de profundo abatimento. Em certos momentos, André Luiz relata aqui, ele se comportava como se estivesse em estado sonambúlico, ou sob profunda hipnose. Gemia dolorosamente, chamando a esposa e os filhos. E o que era mais interessante, quando ele se comportava dessa forma, automaticamente no seu organismo perispiritual surgiam os sinais e sintomas da doença que o levou ao desencarne. Olha só a força do nosso pensamento. Nesses momentos, tentava se desvencilhar dos benfeitores, se levantava, chamava pela esposa, chamava pelos filhos, gritava, gesticulava, como se tivesse perdido a razão. E era complicado dos benfeitores fazê-lo se acalmar, sentar, para ele enfim voltar ao estado normal. Olha que coisa, né? Embora o indivíduo voltado ao bem, ele estava tendo problemas na adaptação à realidade espiritual. Porque ele não havia se preparado para o desencarne no que tange ao distanciamento dos entes queridos, e nem preparado os próprios entes queridos. Olha o que Jerônimo fala, a alguma pergunta de André Luiz. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, mas convicções e realizações são obra nossa. E ele compara aqui com uma escola, com uma sala de aula, em que um professor dá uma lição a 40 alunos. Todos os alunos recebem a mesma lição, do mesmo jeito, nas mesmas palavras. Só que o aproveitamento daquela lição é tarefa individual, compete a cada indivíduo, a cada estudante em particular. Ele compara com as bênçãos que vêm do alto. As lições do Cristo não são as mesmas para todos? Sim. As palavras dele não são as mesmas para todas as pessoas? Sim. Agora, o aproveitamento daquelas lições, isso daí é obra íntima, é obra particular. Alguns avançam mais, outros mal saem do lugar. Ficam só no terreno da admiração das lições. Já outros tantos buscam aplicá-las no âmago de suas vidas. É o que ele estava falando aqui, que o mérito não é patrimônio comum. Portanto, não basta só conhecermos. Não basta, inclusive, fazermos para o próximo. É muito interessante a aplicação das lições para corrigirmos posturas inadequadas, para corrigirmos atitudes negativas, vícios, defeitos, dificuldades, limitações. E isso todos nós temos. Todos nós carregamos isso do nosso passado. Então o negócio referente à evolução espiritual, conforme a gente vê aqui, é muito mais do interior para o exterior do que o oposto, do que as práticas exteriores. Que importa muito o indivíduo, como dizia o Cristo, né? Salvar o mundo e perder a si próprio. Obviamente, talvez esse não seja tanto o caso de Dimas, já que ele foi um indivíduo bom, né? Mas ele falhou em um e outro aspecto. E fica aí a lição para a gente. Como se apegou muito aos entes queridos
ele sofria agora o assédio deles. Como assim sofria o assédio deles? O sofrimento da esposa, o choro dos filhos. Magneticamente, eles estavam influenciando Dimas, que já estava lá na realidade espiritual, que já estava lá na casa transitória de Fabiano, num verdadeiro processo de influenciação, uma verdadeira, guardadas as devidas proporções, obsessão de encarnado para desencarnado. É claro que isso não ia durar muito tempo, porque Dimas era um indivíduo bom na sua essência, e Jerônimo esclarece aqui, né, que ele ainda levará alguns dias para resistir a esse assédio. E arremata: o amor pode improvisar a assistência, acordando faculdades superiores do espírito. Mas a lei divina é a mesma para todos. E cada qual se eleva ao céu ou desce aos infernos transitórios em obediência às suas disposições mentais. Isso é seríssimo para a nossa felicidade. Porque nós estamos numa doutrina agora que coloca em nossas mãos a responsabilidade pelo nosso destino. Aliás, a responsabilidade pelo nosso destino sempre foi nossa, sempre. O Espiritismo nos esclarece a respeito disso e fala, olha, não bastam atitudes exteriores. O que realmente vale é como que você aplica a doutrina no seu interior. Os valores interiores são importantíssimos. E é a lição que nos fica aqui. Identificar dificuldades, identificar problemas, identificar vícios, identificar limitações, ter a coragem de enxergarmos isso dentro de nós. Porque ninguém está dentro do centro espírita porque é essencialmente bom. Desculpe minha franqueza. Nós estamos dentro do centro espírita porque nós precisamos do espiritismo. É diferente. Os grandes missionários, as grandes almas, são seres raros. Surge um ali, outro acolá. A grande massa é de espíritos que estão agora despertando para a sua condição espiritual. E que buscam lentamente aquele processo de reconstrução interior. É interessante que nós tenhamos isso sempre em mente. Ok? Sobre isso, dúvidas, perguntas, comentários? Fala, Nelson. Exatamente, o encarnado também pode obsediar um desencarnado, né? Quando a gente fala em obsessão, o que nos vem à mente mais comum é o quê? É aquela obsessão clássica do desencarnado para o encarnado, né? Obedecendo ao quê? A uma intenção ruim. Mas existe obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e de encarnado para desencarnado, né? Nesse caso aqui, talvez nem dê para a gente categorizar como sendo uma obsessão, mas não deixa de ser um certo assédio, né? Porque eram energias desequilibradas dos parentes que ficaram, perturbando o indivíduo que desencarnou, né? Daí a importância de nós termos a educação para a morte. É claro que quando um ente querido desencarna, vem a dor e o sofrimento. Isso é muito comum. Isso é lógico. Todos nós passamos por isso. Agora, o que nós não devemos desenvolver é a revolta, o desespero. Porque isso faz muito mal para nós e faz muito mal para aqueles que desencarnaram. Não é? Porque, vamos pensar, se é difícil para aqueles que ficam, é também difícil para aqueles que vão, né? Não são todos que têm todo aquele preparo espiritual que o nosso Fábio aqui, que nós vamos ver, tem. A maioria não é desse jeito aqui que nós vamos ver daqui a pouco. Não é. Sim. Encarnado para encarnado também. Perfeito. Existe a auto-obsessão, em que o indivíduo realmente ele faz mal para si próprio. Pensamentos do tipo monoideísmo
Em casos como esse, o obsessor mesmo, às vezes algum perseguidor, simplesmente aproveita as condições facilitadas para poder fazer o próprio processo obsessivo. E às vezes o obsessor nem faz nada. Já vê que o indivíduo já está numa situação complicada, já está numa situação difícil, e fala assim, ó, esse eu nem preciso colocar a mão. Já até se afasta. Vou fazer uma outra coisa. Né? Nem o obsessor fala, não, já. Serviço feito, serviço feito. Fala. Todos nós. Claro, as almas santificadas, por questão energética e vibratória, não têm quaisquer pontos de contato com nenhuma energia desequilibrada. A gente tem que ver o processo obsessivo como sendo um processo de união de energias. A base física da obsessão é isso aí. É a união física de energias desequilibradas, de pensamentos desequilibrados. Então, um indivíduo portador de um nível espiritual elevado, uma alma santificada, como você diz, tem uma vibração muito potente. E você não vê ali qualquer tipo de sintonia com aquelas energias desequilibradas provenientes de obsessores. Né? Quer dizer, o processo simplesmente é um processo de sintonia vibratória. Quando nós nos sintonizamos, automaticamente abrimos o campo para a ação negativa deles. Obsessor e obsediado são dois doentes que precisam ser tratados. Bom, tudo isso daqui foi feito, né, no caso Dimas ficou lá na casa transitória de Fabiano, lá no plano espiritual, se restabelecendo, surtava, ficava bom, surtava, ficava bom. E isso ia demorar alguns dias ainda. O que aconteceu? Jerônimo com André Luiz foram até a casa de Fábio, aqui na crosta terrestre. Fábio morava num bairro pobre, casinha simples, humilde, mas rodeada de flores e de folhagens. André Luiz até percebeu que a casa dele era uma das raras casas da vizinhança que não sofria o assédio de entidades ociosas e vagabundas. André Luiz percebia nas ruas inúmeros desencarnados, portadores aí de desequilíbrios vários, maldades, enfim. E eles tinham livre acesso para outras casas. Saíam da rua e entravam nas casas onde não havia nenhuma fronteira de proteção vibratória. Na casa de Fábio, não. Nenhuma dessas entidades desequilibradas conseguia entrar na casa de Fábio. Olha a importância para o nosso equilíbrio de ter uma conduta reta, correta, não somente nós, mas levar isso para os nossos familiares. Inclusive, passa muito pela questão do próprio evangelho no lar. Porque o evangelho no lar, feito com a devida regularidade, fornece um campo de proteção àquele lar, dificultando demais o assédio e a infiltração de entidades ociosas e até perigosas. Tá? Deveríamos todos nós criar esse hábito. Ah, mas o pessoal lá de casa não quer fazer. Faça sozinho, né? Nem que seja sozinho, materialmente falando, porque você vai estar acompanhado, sem sombra de dúvida, por benfeitores espirituais. Entraram na casa de Fábio, Jerônimo e André Luiz, e foram recebidos por 3 espíritos de boas condições. Um deles era o pai de Fábio, chamado Silveira, e ele iria auxiliar no processo de desencarne do filho. E comenta aqui, que o filho havia se submetido docilmente às influências superiores. Era uma boa alma, Fábio. Teve sempre existência modesta e limitou as suas ambições no culto da espiritualidade superior. Um indivíduo que cresceu, que amadureceu espiritualmente, que foi uma ótima pessoa. Se esforçou o suficiente pela tranquilidade dos seus. Teve várias dificuldades na vida. Deixava a esposa e os filhos sem nenhuma facilidade econômica. Porém, conseguiu iluminar-lhes a mente na fé viva, pois buscou viver os princípios renovadores do Evangelho. Então aí a gente tem
em rápidas pinceladas, uma descrição de quem era Fábio. Um indivíduo espiritualmente superior e que fez muito bem aqui na terra para a esposa e para os filhos, inclusive. André Luiz vira para Jerônimo e fez a mesma pergunta que havia feito no caso Dimas. Fábio vai desencarnar no momento certo? Ele é um completista? Jerônimo falou que sim. Ele havia aproveitado todas as oportunidades que o corpo físico lhe concedia. E estava, sim, desencarnando no momento certo. André Luiz viu aquela cena porque Fábio estava sofrendo, ele tinha tuberculose, ele ia desencarnar devido à tuberculose. Naquela época, isso aqui é a década de 40, não existia o tratamento que nós temos hoje para tuberculose. Não existia. Hoje nós temos aí um tratamento de 6 meses, se não me engano. Lá, naquela época, não. Ele estava em casa, junto com a esposa e com os filhos. André Luiz viu aquela cena toda, com aquele sofrimento dele, aquela dificuldade toda dele, né? Viu o pai falando bem do filho daquele jeito e pensou, puxa vida, né? É lamentável alguém tão bom renascer num corpo tão frágil. E eu tenho certeza que nós, algumas vezes na vida, já nos fizemos essa pergunta, vendo alguma pessoa muito boa sofrendo bastante. Assim, nossa, olha só, tanta pessoa ruim por aí vendendo saúde, né? E quantas pessoas boas, honestas, simples, humildes, sofrendo horrores. Cai naquilo que o senhor acabou de ler. Por que isso? O pai falou assim, realmente, né? Fábio sempre teve um organismo frágil, mas sempre, desde pequeno, aprendeu a desenvolver a retidão e a justiça. Já era uma alma nobre, desde que reencarnou. Aos 12 anos de idade, quase morreu por pneumonia dupla. Quase. E o médico que o atendeu, vendo a fragilidade do organismo dele, falou para os pais, vocês vão ter que providenciar algum tipo de tratamento para ele, porque ele não vai resistir muito tempo. Só que os pais eram muito pobres. Eles não tinham como proporcionar um tratamento, né, para o filho. E foram levando a vida daquele jeito. O filho foi crescendo, com muita debilidade orgânica. Aos 14 anos ele encerrou o primeiro ciclo de estudos, mas não pôde continuar, porque os pais não tinham condição financeira. Teve que trabalhar na oficina de mecânico com o pai, um serviço pesado. E o pai repetidas vezes o surpreendia olhando pela janela, vendo as crianças alegres saindo da escola. Ele tinha pendor para a parte de desenho e para a parte de literatura. No entanto, devido às condições difíceis da vida, devido à pobreza, tinha que ajudar no sustento do lar. Trabalhou então, portanto, de mecânico, e foi justamente devido a esse serviço rude que ele desenvolveu a tuberculose pulmonar. André Luiz ouviu tudo aquilo, né, e perguntou para o pai, mas o senhor sabe por que Fábio teve que passar por isso? E o pai de Fábio falou, tão logo eu desencarnei e me situei numa condição mais equilibrada, das primeiras coisas que eu fiz foi buscar saber por que meu filho teve que reencarnar desse jeito. E aí ele conta que ele e o filho, em vida passada, em vida imediatamente anterior àquela, haviam sido ricos. Na mesma posição, pai e filho, fazendeiros, donos de um grande latifúndio, com vários escravos. E Fábio, naquela época, era um sujeito bom também, muito dedicado aos estudos e com facilidades econômicas. Então, por muitas oportunidades, o pai mandava o filho para estudar na Europa. Então, ele foi por umas 3 ou 4 vezes estudar na Europa e voltava simplesmente para aprimorar o lado, né, intelectual dele. Só que tinha um detalhe. Embora um indivíduo sensível para as coisas intelectuais, para as coisas do espírito, ele não tratava bem os escravos. E ele mantinha os escravos numa senzala sem muita ventilação. E muitos escravos, devido ao ar viciado, desencarnavam com sérios problemas pulmonares.
Aí é que está. Olha o quanto que as nossas atitudes ficam gravadas em nossa consciência. Por uma questão de reequilíbrio, a consciência de Fábio, após o desencarne, se conscientizando do mal que havia feito, plasmou no seu organismo perispiritual uma condição de fragilidade justamente na parte que os escravos eram afetados, na parte pulmonar. Por isso que aos 12 anos teve uma pneumonia dupla, quase morreu. E agora estava desencarnando por tuberculose pulmonar. Então, em vida anterior, rico. Na agora, pobre. Vida anterior, vendendo saúde. Agora, fragilidade orgânica. Vida anterior, podendo estudar à vontade. Agora, limitado nos estudos. Olha o quanto que o conhecimento da reencarnação é benéfico para nós. E foi benéfico para Fábio. Porque é muito fácil se revoltar, né? Numa situação como essa, né? Já imaginaram o menino trabalhando na oficina mecânica do pai, olhando as crianças saindo da escola e falar assim, puxa vida, eles podem estudar, eu não posso. Fácil a revolta, né? Muito fácil. Interessante que a humanidade é dividida em dois grupos de pessoas, né? Os indivíduos mais extrovertidos e os introvertidos. Quando surge uma revolta grande, das duas uma. O indivíduo que é extrovertido dedica-se à violência. Enquanto aquele que é introvertido, né, quase sempre desenvolve depressão. Então, a gente vendo a questão da vida, como ela funciona, nós percebemos que todas as dificuldades pelas quais passamos, se elas não têm uma explicação no agora, você pode sondar o passado, que a explicação está lá no passado. Porque Deus é bom. Porque Deus é justo. E nada, absolutamente nada, se encontra fora do lugar. Sobre isso daqui, perguntas, dúvidas, observações, comentários? Vamos ver o Fábio desencarnar? Só que antes dele desencarnar, aconteceu o último culto familiar. Jerônimo e André Luiz estavam no quarto, onde Fábio estava deitado numa cama, a esposa cansada, né? Porque além de cuidar da casa e cuidar dos filhos, tinha que cuidar do marido. Estava extremamente debilitado. Fábio, inclusive, estava olhando a janela, né? Angustiado, com falta de ar, vendo a temperatura, o sol descer, ficar escuro. E até ele comentou, né? Incrível como que as dores da doença, elas pioram durante a noite. Já notaram? Verdade, né? Você está com uma gripe, assim, qualquer coisa, assim, de noite tudo piora, né? Tudo fica ruim, né? O pai de Fábio vira para Jerônimo e fala o seguinte, eu quero a tua autorização para fazer o último culto do Evangelho no Lar aqui. E Jerônimo fala, nossa, perfeitamente, vamos fazer isso sim. E vamos preparar Fábio para isso. Fábio estava muito debilitado. O que eles fizeram? Olha que coisa interessante. Chegaram até Fábio, deram alguns passes longitudinais nele. E André Luiz começou a notar que algumas energias escuras foram brotando do corpo de Fábio, ficando na flor da pele. É claro que Fábio, encarnado, nem a esposa de Fábio enxergavam aquilo. André Luiz estava enxergando aquilo sob o ponto de vista espiritual. E aí intuíram ao Fábio a pedir um banho. E muito dócil à influência superior, Fábio vira para a esposa e fala o seguinte, queria tomar um banho morno, me sinto muito cansado. E a esposa pega ele e prepara um banho morno. Interessante que na água do banho, os bons espíritos colocaram substâncias absorventes. E André Luiz foi percebendo que à medida que o corpo de Fábio foi sendo banhado, pela ação dessas substâncias absorventes, aliada à forte ação absorvente da água, aquelas energias pesadas, aqueles miasmas escurecidos que estavam nas glândulas sudoríparas, foram saindo e ficando na água. Já repararam
Quando você está doente, debilitado, toma um banho gostoso, parece que você revigora? Existe um porquê fisiológico para isso. Mas também não podemos nunca desconsiderar a ação espiritual. Não é à toa que já nos orientaram, né? Sebastião, como é que ele chama mesmo? Acho que foi Sebastião Camargo, que orienta com relação ao banho. Né? Quando você entrar no banho, né? Quando a água estiver caindo, você mentalizar coisas boas, mentalizar coisas positivas, que a água tem uma capacidade de absorção tremenda, ela absorve com muita facilidade princípios mentais e energias. Não é à toa que a gente usa aqui água fluidificada. A água para ser energizada pelos bons espíritos. Ela tem essa facilidade. Né? Não é à toa que o pessoal vai para a praia e fala, nossa, estou precisando ir para a praia para poder descarregar. A pessoa pronuncia uma verdade sem saber. Né? Porque em contato com o mar, né? Com as ondas e tudo mais, realmente aquelas energias mais densas e mais pesadas que nós vamos acumulando por conta da nossa própria imprevidência, elas vão se disseminando. Né? Claro que o indivíduo não vai ficar perfeito, porque infelizmente nós criamos energia ruim o tempo inteiro. Né? É como se a gente tomasse um banho e depois saísse lá fora e ficássemos enlameados novamente. Mais ou menos assim que a coisa acontece. Bom, aí Fábio saiu do banho muito melhor, né? Vestiu ali o pijama dele e pediu para a esposa chamar os filhos. Chama os filhos que estou muito bem agora, vamos fazer o nosso evangelho no lar. Foram chamados os filhos, 2 pequenininhos, um mais velho, um mais novo, mas os 2 pequenininhos ainda. Né? A família se acomodou e o pai de Fábio o ajudou, sem ele saber, claro, a ver nas páginas do Evangelho aquilo que precisava ser lido naquele momento. Foi selecionada a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, em que Paulo fala assim, semeia-se corpo animal, renasce corpo espiritual. É uma passagem bonita da primeira epístola aos Coríntios, em que Paulo fala dos 2 corpos que nós temos, do corpo físico e do corpo espiritual. Ele fala até o seguinte, com que corpo ressuscitam os mortos? Aí ele fala, ora, assim como existem corpos terrestres e corpos celestes, há corpo terrestre e há corpo celeste, há corpo animal e há corpo espiritual. Por que isso? Olha que interessante, semear o corpo animal é uma referência a quê? À morte física, ao enterro. Quando a gente semeia alguma coisa, a gente não coloca a semente dentro da terra, cobre aquela semente com terra. Então Paulo de Tarso ali, há 2000 anos atrás, já estava nos alertando a respeito da realidade da sobrevivência do ser após a morte física. Porque o corpo físico ia ser semeado, ia ser sepultado. Porém, o indivíduo iria ressurgir. A palavra ressuscitar aí é nesse sentido. Ressurgir, reaparecer. Não no corpo físico, mas no corpo espiritual. Quer dizer, não foi à toa que o pai de Fábio selecionou esse trecho. E Fábio faz um comentário, dizendo que o nosso corpo é empréstimo de Deus. Quando nós temos saúde, nos esquecemos disso. Mas quando a saúde nos falta, a gente percebe o quanto que nós somos dependentes da bondade e da misericórdia divina. E Fábio falou, de modo curto, porque estava ofegante, estava com tuberculose pulmonar avançada, e André Luiz falou que nessas rápidas palavras, foi ele mesmo, Fábio, que falou. Mas o pai de Fábio queria passar uma mensagem para a esposa, para a nora. O que ele fez? Colocou as mãos na testa de Fábio e começou a fazer uma prece, bem sentida. André Luiz percebeu que das mãos do pai de Fábio surgiam energias que iam vitalizando todo o córtex cerebral do filho, iluminando o coração. E nisso Fábio ganhou uma nova energia.
abriu os olhos, começou a falar de um jeito diferente, visivelmente inspirado. Um verdadeiro transe mediúnico, sabe? Bem leve, não era uma psicofonia, não era uma incorporação, mas era uma profunda assimilação de correntes mentais. O pai estava sugerindo ideias novas para o filho poder verbalizar. E o filho verbaliza, num tom de voz diferente. Comenta a respeito da felicidade de estar a sós com a família. E olha só que nível desse indivíduo. Provavelmente, meus filhos, esse é o último encontro nosso. Olha só como o indivíduo tem que ser forte para poder falar uma coisa dessas. Para a esposa e para os 2 filhos. É o último momento nosso aqui. Já estou de partida. Diz que na primeira oportunidade o corpo animal dele será depositado na terra, mas que era do conhecimento de todos que ele iria permanecer vivo e queria aguardá-los alegremente na realidade espiritual. E fala, olha, não deixe o dinheiro, porque não tive condições para isso. No entanto, deixe um lar estruturado em verdadeiras bases cristãs. Esse deveria ser o foco da nossa vida. Deveria ser a preocupação da nossa existência. Desenvolver valores cristãos para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Especialmente para aqueles que têm a condição de serem pais. Dedicar valores de ordem espiritual, instruções, posturas, condutas, modelos, exemplos aos filhos. E era o que Fábio estava fazendo, foi o que Fábio sempre fez. Agora vem a parte mais bela da fala dele. Fábio, emocionado, se dirige à esposa, exortando-a a ser forte e não temer os obstáculos. Ele fala, olha, eu sei que a tua vida a partir de agora vai ser muito difícil. Imagina, gente, ela jovem ainda, com 2 filhos pequenos, viúva em 1946. Com detalhe, os pais dela já haviam desencarnado, ela também não tinha irmãos, então estava praticamente sozinha para poder cuidar das 2 crianças. E ele fala, eu sei que a tua vida vai ser complicada. Eu sei que você vai passar por muitas angústias. E embora já exista um trabalho honesto para você, porque ela iria sustentar a casa por força do seu próprio trabalho honesto, olha só o que ele fala para ela. Não posso exigir de você fidelidade material. Por quê? Porque isso seria cruel opressão a pretexto de amor. Ademais, nada vai quebrar a nossa aliança espiritual. E ela deve ter começado a pensar, o que ele vai falar? E ele fala assim, Mercedes, era o nome da esposa, eu ficaria muito satisfeito se você encontrasse, se houvesse a possibilidade de você encontrar um companheiro bom, honesto e trabalhador para me substituir aqui. Pensa nisso. Você tem 2 filhos pequenos. Nós não sabemos quanto tempo mais você vai ficar aqui na terra. Roguemos a Jesus que Ele te encaminhe a alguém bom para ser um apoio a você. Aí eu te falo para vocês, que desprendimento desse sujeito. Porque a mulher quis protestar, ele fala, eu sei o que você está pensando, não estou me esquecendo de você, não vou te abandonar, porque os nossos laços de afeto continuam inquebrantáveis.
imutáveis. Colocamos a compreensão e o amor acima de tudo. No entanto, para você, caso isso aconteça, eu ficaria muito satisfeito em receber na nossa casa esse indivíduo como sendo um verdadeiro irmão. Gente, que sujeito desprendido, hein? Raríssimo. Raríssimo. Né? Por isso que ele fala aqui, não poderia exigir fidelidade material, pois isso seria cruel opressão a pretexto de amor. O ciúme oprime. O ciúme aprisiona. O ciúme causa sofrimento para ambos os lados. Para aquele que fica, para aquele que vai. Quantos processos obsessivos, eu penso, não foram deflagrados porque um desencarnou e não aceitou de forma nenhuma que o outro adquirisse segundas núpcias, casasse novamente. Quantos processos obsessivos já não aconteceram com base nisso? Muito bem. Exatamente. 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 Quando ele viu que a mulher dele tinha casado de novo, né? Nossa, ele já desequilibrou assim na mesma hora. A sorte que, com o tempo, ele já deu aquela equilibrada de novo. Mas quantos não se equilibram? Né? Ah, isso é verdade. Olha só, eu tinha esquecido disso. No nosso lar tem um episódio desse, né? A primeira esposa, com a qual realmente ele tinha laços, né? E recebeu também a segunda esposa desencarnada, né? Não é possível que eu estou vendo isso no nosso lar, né? E realmente está lá em nosso lar. Quer dizer, aí a gente vê o quê? A gente vê o quanto que o amor verdadeiro, ele não aprisiona ninguém. O que o Fábio estava aqui preocupado? Em deixar a esposa desamparada. Porque ia ser uma vida muito difícil, né? Com 2 filhos pequenos ainda. E ele falou o seguinte, olha, caso surja alguém assim na sua vida, não tema, aceite Mercedes. Aceite. E ele fala o seguinte, não tenha medo. A observação, o juízo, o exercício espiritual e a inspiração superior permanecerão a serviço de suas decisões sentimentais. O que ele está falando aqui? Se surgir alguém na sua vida, você vai saber que é a pessoa certa. Porque você não é uma pessoa qualquer. Observação, juízo, exercício espiritual e inspiração superior. Se bobear, o próprio Fábio, desencarnado, inspirando a esposa. Pode aceitar isso daí. Que esse daí é gente boa. Né? Não é verdade? Se bobear até ele, né? Ele tudo faria para auxiliá-la nesse sentido. Gente do céu, que sujeito fantástico, né? Já imaginaram uma sociedade formada por indivíduos com esse nível espiritual? E um dia vai ser, né? Quando atingimos o patamar de planeta de regeneração, né, ao qual nós estamos nos conduzindo a passos largos, isso daqui a muitas décadas, não sei. Isso daqui vai ser algo, nem tanto, né? Uns séculos, né? Isso vai ser algo tremendamente comum, esse desprendimento, quer dizer, o mais profundo e puro amor entre 2 almas, entre 2 seres. E a esposa começa a chorar, não tinha como não chorar naquele momento, né? Ele se volta aos filhos, falando, olha, em breve eu vou abandonar meu corpo animal, mas eu vou estar esperando vocês no futuro, para nós nos reencontrarmos no plano espiritual. Que sujeito. Nisso, o pai de Fábio estava com a mão na testa dele ainda, dando a energia necessária. Tirou, né, a mão, e nisso Fábio, que estava com aquela energia toda, já voltou a ficar debilitado. Mercedes, enxugando as lágrimas, né, pediu para o filho mais velho fazer uma prece, o filho mais velho faz uma prece, e Fábio fala o seguinte, Mercedes, eu queria dar o último beijo nos meus filhos. Só que ele tinha tuberculose. Eu fico imaginando, né? Nossa, ele não deveria estar naquela situação, né? Dentro de casa, porque a bactéria ela transmite pelo ar.
né, junto com os filhos e com a esposa. Hoje em dia isso não se faz. Né? A pessoa entra em tratamento, inclusive os próprios do lar, eles passam por uma triagem para ver se estão desenvolvendo alguma coisa. Né? Mas naquela época, 1946, tal, o que a mulher fez? Levantou, pegou um pano muito branco, colocou na cabeça dos meninos. E ele se aproxima e beija o pano. Ele não beija diretamente a cabeça dos meninos, beija o pano. E André Luiz viu que ele beijou com tanta contrição, com tanto amor, que um jato de energias luminosas saiu dos lábios dele e se espraiou pelo corpo das crianças. E Jerônimo, emocionado, vira para André Luiz e fala o seguinte: muitos veem micróbios. O que nós estamos vendo aqui é amor. Bonito, né? Já era de noite, as crianças vão dormir, Fábio e a esposa se recolhem também. Agora chegou a hora. Chegou o momento da libertação de Fábio. As crianças dormiram rapidinho, foram tiradas do corpo e foram levadas para um benfeitor espiritual chamado Aristeu, que era um daqueles 3 que havia recebido André Luiz e Jerônimo. Foram levadas por Aristeu a um local no plano espiritual cheio de alegrias, né? Para se entreterem. Uma espécie de jardim, parquinho, lá no plano espiritual. Então as crianças já foram afastadas. Nisso, Jerônimo chegou na beirada da cama, onde Fábio e a esposa estavam tentando dormir. O pai de Fábio ampara o filho no colo e Jerônimo dá vários passes em Fábio, complicadas operações magnéticas nos pulmões de Fábio. E nisso André Luiz percebeu que uma importante artéria se rompeu no pulmão. Nos 2 pulmões, aliás. Fábio deu uma tossidinha e logo o sangue começou a brotar da boca dele, aos borbotões. Né? A mulher levanta assustada e ele fala assim: esposa, pode chamar o médico, mas fica tranquila, que é meu fim. Vai chegar da hora. E ela sai correndo, vai falar com o vizinho pega um carro, sai, vai buscar o médico, né? O médico chega, aí começa a aplicar adrenalina, faz ventosas nele, sangria, é o que tinha na época, né? Não tinha muito o que fazer. E nesse meio tempo, os mesmos procedimentos magnéticos que Jerônimo fez com Dimas, fez também com Fábio. Mas com uma extrema facilidade, devido à condição de fragilidade orgânica e mais ainda devido ao nível de espiritualidade dele. Desatou os laços dessa região aqui, do centro gástrico, do centro cardíaco e do centro cerebral. Da mesma forma que fez com Dimas, só que uma facilidade muito grande. E aí, Fábio, agora na posse do seu corpo espiritual, se desprende do corpo. Já havia desencarnado. Com cordão prateado. Né? O que André Luiz pensa? Bom, assim como Dimas ficou horas com aquele cordão espiritual, depois foi cortado, vai acontecer a mesma coisa com Fábio. Não aconteceu. 1 hora depois de ter desencarnado, Jerônimo vai lá e corta o cordão prateado. E fala, está completamente livre. Quer dizer, o nível espiritual dele facilitou esse tipo de coisa. Fábio agora descansava tranquilo no colo do pai, que dá um beijo na fronte do filho. O pai pega ele e entrega para Jerônimo. E fala, olha, pode levá-lo lá para o plano espiritual. Não é prudente que ele acorde agora e me veja, devido ao desencarne recente. Né? Vou vê-lo quando ele for partir para esferas superiores. Por enquanto eu fico aqui para desintegrar os últimos resíduos vitais do cadáver e poder proteger o cadáver de talvez um assédio de espíritos infelizes que sempre rondam aqui esse local, embora não tenham conseguido entrar naquela casa. E aí Jerônimo, com Fábio nos braços, juntamente com André Luiz, alçam voo rumo à casa transitória de Fabiano, no plano espiritual. E assim se encerra o capítulo 16.
Bonito demais, né? Muito bonito. Eu tinha lido esse livro há uns anos atrás, né? Agora lendo com cuidado, com calma. Gente do céu, que maravilha. É muito bonito isso. Não, ele era espírita. Ele era espírita. Porque assim, eram três espíritas, o Dimas, o Fábio e... esqueci o nome dela. A Adelaide. E existia também um que era católico, que era o Cavalcante, né? E uma mulher, que era da igreja presbiteriana. Exato. 3 espíritas, uma da igreja presbiteriana e um católico. Né? Mas o desencarne dele é uma coisa muito bonita, né? É o culto do evangelho no lar. Ele pega a Bíblia e abre, né, na parte relacionada ao corpo animal e ao corpo espiritual. Né? Que maravilha, né? Nos esforcemos para ter um desencarne assim. Já pensou ter um desencarne desse jeito? Tranquilo, facilitado, sem dor, sem sofrimento. Mas isso acontece para aqueles que tiveram uma vida realmente espiritualizada. Na verdade, o processo de desprendimento de Fábio do corpo físico já estava acontecendo desde muitos anos atrás. Quanto mais o indivíduo se espiritualiza, mais tênues são os laços que ligam o espírito ao corpo físico. No momento do desencarne, você viu o que o Jerônimo fez, né? Tchum, cortou o cordão de prata, pronto, está livre. Sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. Fala. Então é necessário para todo desencarne tranquilo ter um corpo muito fragilizado ou pode a pessoa ter um corpo Boa pergunta. vitalizado e se desprender? Boa pergunta. Aí a gente vai lá para a parte relacionada ao desencarne que está no livro Céu e Inferno, em que Kardec fala que basicamente o que existe? Aqueles desencarnes por morte natural, né? Que é desencarne oriundo da idade mais avançada ou de doenças, e aquele desencarne violento, que é o desencarne por suicídio, por acidente, né? Por assassinato. No primeiro caso, a extinção das energias vitais vai ocorrendo gradativamente, né? Então, se você for levar só em consideração o fato das energias vitais, é muito mais facilitado um desprendimento nessas condições do que um desprendimento, por exemplo, oriundo de um desencarne violento. O indivíduo que, por exemplo, se suicida, ele está no auge das energias físicas dele. Está vertendo fluido vital de tudo quanto é lado. Então é muito difícil dele se desprender do corpo, né? Então a gente tem esse primeiro ponto e a gente tem um outro segundo ponto, que é preponderante, que é o lado moral da pessoa, né? Vamos supor um indivíduo que desencarnou uma idade bem avançada, mas continuou um indivíduo mau, prepotente, arrogante, apegado aos bens materiais. Não vai ser fácil o desencarne dele. Não vai. Olha, a gente viu na semana passada, André Luiz visitando o cemitério, tinha um sujeito já desencarnado, de muita idade no cemitério, debruçado sobre o túmulo. Lembra? Meu dinheiro, quem vai cuidar do meu dinheiro? Meu dinheiro. Quer dizer, provavelmente desencarnou numa idade avançada, mas permaneceu com a mente ligada aos bens materiais. A mente domina tudo. Domina tudo. Né? Tanto que no desencarne violento, se for um indivíduo espiritualizado, ele é totalmente amparado. Né? Embora o desenlace só aconteça depois que o corpo morreu. Enquanto nos casos de morte natural, o desenlace, né, acontece antes do corpo morrer, conforme a gente viu, né? Você fala na carta de Paulo sobre a semente. O corpo é semente da terra, semente da alma do espírito. Exato, o corpo semente. Exato, o corpo é semente. Por um outro lado, a grande notícia da Bíblia que vai acontecer é que todos os nossos corpos serão glorificados na nossa alma e no nosso espírito. Então, o que seria a nossa semente e a glorificação da nossa semente? O que acontece é o seguinte, o que acontece na Bíblia a gente pode interpretar de diversas formas de acordo com o nível que a pessoa pensa, né? Muitos indivíduos acreditam no tal juízo final, onde que os corpos físicos levantarão dos túmulos, né? E acontecerá um grande julgamento. A gente sabe que isso daí é linguagem figurada, porque o que a ciência nos explica? Que a partir do momento que o corpo está se decompondo no cemitério, os elementos que o constituem
voltam para o imenso reservatório da natureza, para constituir inclusive outros corpos. Quando se fala em ressurreição na Bíblia, vamos colocar a seguinte coisa: ressurreição é sinônimo de reaparecimento, de ressurgimento. Então, ressurreição na Bíblia significa o quê? Reaparecimento, não em corpo físico, em corpo espiritual. Foi o que aconteceu a Jesus. Jesus desencarnou. Nossa, o que aconteceu com o corpo físico dele? Muito provavelmente o corpo físico dele foi desintegrado pelo mesmo Jesus, que tinha totais condições para isso, né? Ele acelerou o processo de decomposição orgânica ali num átimo de segundo, né? Ou desmaterializou o corpo dele num local, materializou num outro distante, para que o corpo pudesse decompor ali tranquilamente. E reapareceu como aos seus discípulos? Em corpo espiritual. Então, a lição que o Cristo nos traz é de sobrevivência, é de imortalidade. Tanto que, se você for ver, o comportamento de Jesus após a ressurreição é totalmente diferente do comportamento de Jesus antes da sua morte. Antes da crucificação, Jesus andava junto com seus discípulos, dormia, se alimentava, se comportava como um vivente comum. Né? Depois da ressurreição dele, ele aparece e desaparece em locais fechados. Ele aparece para 2 discípulos na estrada de Emaús, transfigurado, tanto que os 2 discípulos não o reconhecem. Somente quando eles se sentam à mesa, ele reparte o pão. Eles percebem que é Jesus e ele some na frente deles. Né? É o Jesus que ascende aos céus, na frente de 500. Quer dizer, opa, alguma coisa está esquisita. Por que antes ele não fazia isso? Porque ele estava com um corpo diferente. Um era o corpo animal, né? Obviamente com o corpo espiritual lá dentro. E o outro ele livre do corpo animal, somente com o corpo espiritual. Segundo o que eu aprendi até hoje, Jesus ressuscitou, mas o corpo dele sumiu. Maria Madalena não achou o corpo dele. Por quê? A matéria voltou lá e sumiu. E aí? Então, ele mesmo, Jesus, ele decompôs o próprio corpo, ele acelerou o processo de decomposição. O que ele fez? Jesus, há 4,5 bilhões de anos, Jesus ajudou a formação do planeta Terra. Então, ele tinha plenas condições de pegar o corpo dele e, por um processo de aceleração ali, separar os átomos. E o corpo dissolveu no ar. Ou ele fez isso, ou ele desmaterializou o corpo e materializou em outro local. E isso é plenamente possível. Bem longe, para que ele pudesse se decompor naturalmente. E isso é bem possível, porque há casos de médios de efeitos físicos. O Carmine Mirabelli, no começo do século XX aqui no Brasil, é um grande exemplo. Né? Ele desmaterializava em um local e materializava em outro. Uma vez ele desmaterializou em São Paulo, foi materializar em Santos. Né? Ele desmaterializava num local assim fechado e rematerializava num outro recinto. Né? No Evangelho dos Humildes, que você me passou semana passada, né, Doni? Tem a consideração a respeito do corpo de Jesus. Porque aí a mediunidade, o espírito sendo a mediunidade de transporte, e todos os discípulos de Jesus, sendo todos médios, transportaram o corpo dele, sem saber que estavam transportando. Também liberando ectoplasma, alguma coisa assim. Tranquilamente. Né? O Espiritismo explica tudo isso. Por quê? Imagina só, o corpo dele lá, nós temos uma tendência de materializar tudo. Quer dizer, talvez com o corpo dele físico lá, os apóstolos provavelmente não iam entender, mas por que 2 corpos? O que está acontecendo? Né? E tinha um outro detalhe, parece que aqueles que eram contrários à causa de Jesus, queriam profanar o corpo e arrastar o corpo pelas ruas de Jerusalém. Para um judeu isso é terrível. Para Jesus não, mas para aqueles que estavam querendo segui-lo, isso era terrível. Né? Então, fora o corpo virar motivo de veneração. Imagina só quantas falanges de Jesus iam ser vendidas na Europa. Quantas mechas de cabelo de Jesus. Né? Quantas unhas de Jesus. Eu tenho um fêmur de Jesus. Olha, não, eu tenho aqui uma clavícula de Jesus. E por aí vai. Né? Com lascas da cruz e com prego da cruz, Lutero falou... Né, na Reforma Protestante, de maneira bastante, vamos dizer assim, hilária, né, que existia tantas lascas de cruz que daria para crucificar a população da Europa inteira.
Tantas lascas da cruz que tinham lá sendo vendidas como indulgências. Então, o que Jesus adotou foi de muita prudência, com certeza. Sabe como ele era, né? Semana que vem, capítulo 17. 17? Não, é 17. Contei direito. Ainda estou na posse das minhas faculdades. Vamos fazer a nossa prece? Fechando os olhos e buscando compreender a importância desse momento. Quando nós analisamos a situação da sociedade atual, nós percebemos que boa parte dos casos, o medo que nós temos, na verdade, no fundo, é um medo da morte. É o medo do que vai acontecer depois. Por que temos medo do assalto? Temos medo de morrer. Por que temos medo do sequestro? Temos medo de morrer. Por que temos medo do acidente? Medo da morte. Por que nós temos medo da doença? Medo da morte. Então esse medo neutraliza, paralisa muitos de nossos esforços. A doutrina espírita veio nos mostrar, através de provas inequívocas, a sobrevivência do ser à morte física. Através da mediunidade, aqueles que já se foram vêm atestar a sua sobrevivência. Estão vivos, pensantes e atuantes. A lição que a doutrina nos passa é a lição da confiança, é a lição da esperança, é a lição do investimento em valores imperecíveis, que é o que realmente vale para nós, espíritos imortais, dentro ou fora da carne. Muita luz e paz a todos, que assim seja.